Senhor Jesus, dependemos de Ti. O Senhor é o nosso suprimento. O Senhor é o nosso conteúdo. O Senhor é o nosso combustível. Senhor Jesus, o bom prazer do Senhor é se dispensar para cada filho seu. Nessa noite nos abrimos a Ti. Queremos mais de Ti. Nós podemos nos encher de Ti. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. Com aquele nós estamos cantando, né? Para destruir fortalezas. Né? E conflitos, né? Temos muitos conflitos, né, na nossa mente, né? Nos tentam confundir. Mas aleluia, que nós temos que invocar o nome do Senhor. Quando nós invocamos o nome do Senhor, o Senhor nos tira dessa esfera, né? Dessa esfera da nossa mente, que cria tantas coisas, que onde o inimigo joga tantas coisas. Mas o Senhor nos deu um terceiro céu. O Senhor abriu uma porta para nós. O Senhor deu uma carta branca para nós. Podemos entrar. Não somos dignos, mas fomos convidados. Fomos chamados. Louvado seja o Senhor. Amém. A obra do apóstolo evangelizar. Né? Vamos ler tudo de novo? A obra do apóstolo evangelizar. Senhor Jesus. Irmãos, a igreja é nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo, que somos, cada filho de Deus constitui esse corpo de Cristo, cada um que creu no Senhor é esse filho de Deus, ele é membro desse corpo, né? Mas esse corpo, Deus deixou um corpo, mas Deus deixou um cuidado com esse corpo, com a tua igreja, né? Ele mesmo começou o ministério, né, para gerar a igreja. Amém. Gerou a igreja e depois ele chamou os apóstolos, né, para cuidar da igreja. Senhor Jesus, e louvado seja o Senhor, que os apóstolos que o Senhor levantou, né, apesar de não ser da nossa época, mas a palavra, né, a vivência, a revelação, tudo que eles ganharam do Senhor, os que andaram com o Senhor, Paulo que apareceu, o Senhor apareceu para ele depois, tudo, irmão, chegou até nós. Amém. Isso é o grande amor do Senhor. Amém. Isso é muita misericórdia do Senhor. Amém. Nós no ano 2014, né, com tantos países, com tantas leis, já teve de tudo, e o Senhor hoje está abrindo uma porta para nós, dando uma porta aberta para nós, né? Louvado seja o Senhor. E hoje, falando sobre a obra do apóstolo, né? Nós estamos aqui, irmãos, é porque o Senhor levantou apóstolos, e esses apóstolos fiéis diante do Senhor. Né? Louvado seja o Senhor. Amém. A gente vê, vamos ler em Coríntios 1, 12, 1 Coríntios 12, Senhor Jesus. Senhor Jesus, 12, 28. Aqui fala, quando o Senhor fala do corpo de Cristo, ele fala, né, do quem edifica, os homens que o Senhor deu para edificar a igreja. E a importância do apóstolo, né, para a gente ver. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas, né? Então, a um estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Então, a gente vê que o apóstolo ele tem uma porção, né, especial diante de Deus. E de onde que vem um apóstolo? Como é que é formado um apóstolo? Como é que é nascido um apóstolo? Quais são as características de um apóstolo? Né? Essa semana o diário nos mostrou muito, né? Isso nos dá convicção, né, do plano do Senhor, do mover do Senhor, do servo que o Senhor tem usado para falar, né? A gente vê a experiência dos apóstolos e vê a nossa experiência de seguir o Senhor hoje, né? A gente bate. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Então, primeiramente, um dos itens que fala, o apóstolo é um escolhido. O apóstolo é enviado também. O apóstolo é um escolhido. Eu queria, o irmão Dong deu essa
essa mensagem, irmão, ele falou que nas igrejas, nas reuniões da igreja, quando dava essas mensagens, para falar, para frisar, né, os versículos com a questão do apóstolo. Então, eu gostaria que os irmãos, né, usassem o Espírito, derrubassem, né, toda a velharia, né, e extrair vida de um versículo que às vezes é simples, você já sabe. Louvado seja o Senhor. Efésios 1:4. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Aqui, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Assim como nos escolheu. Assim como nos escolheu nele. Né? Isso é uma garantia nossa. Nós não escolhemos o Senhor. Eu não escolhi, na minha experiência, eu não escolhi o Senhor. Mas o Senhor foi até mim. Um dia o Senhor apareceu para mim. Louvado seja o Senhor. Né? Eu creio que na vida de cada um também, né? Pode, às vezes, nasceu na vida, num lar cristão, mas um dia o Senhor precisa aparecer para nós. Né? Precisa ver, a gente precisa ver essa escolha do Senhor. E o segundo item que fala predestinado. Versículo 5. Nos predestinou para a filiação. Nos predestinou. Amém. Então, um apóstolo não é alguém que nasce por acaso, por opção, por votação, né, por grau de escolaridade ou de teologia. Não é não. É predestinado. Ele foi destinado para isso. Ele nasceu, o Senhor formou ele para isso. Louvado seja o Senhor. E em Gálatas 1,15, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, quando, porém, ao que me separou, amém. Quando, porém, ao que me separou. Outro item, irmãos. Um apóstolo é alguém separado. Né? O Senhor separou ele. E no versículo, continuando aqui, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Né? Um dia nós fomos separados. Né? Um dia, na soberania de Deus, o Senhor separou ele, separou o Elias, né? Na família dos Carvalho, né? 1970, mais ou menos. Separou, mas um dia ele chamou ele. Então um dia o Senhor nos separou, irmão. Em qualquer lugar dessa terra, nós fomos separados para Deus. E teve um momento que o Senhor nos chamou, né? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. E um apóstolo é constituído pela misericórdia de Deus. Efésios 2:13. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, Senhor Jesus. Ele é constituído de misericórdia. Né? Paulo viu muito bem isso. Por quê? Aqui em Gálatas fala que ele devastava a igreja de Deus. Né? Então, alguém que era tão terrível, alguém que não ia dar um jovem. A gente vê um jovem hoje na televisão, às vezes fazendo um crime, né? Bárbaro. A gente fica assim. Paulo estava matando Estevão lá e ele, ó, beleza, né? Consentia com a morte dele, né? Então, assim, é de Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Paulo viu que essa misericórdia foi muito grande para ele. Alguém que devastava a igreja de Deus e o Senhor chama ele. Então, ele foi constituído com a própria experiência do chamamento dele com essa misericórdia. É como o irmão compartilhou na semana passada. Quando o Senhor nos mostra quem nós somos, quando o Senhor mostra onde o Senhor nos tirou e para onde está nos levando, irmãos, a gente vê que a gente é devedor e a gente não consegue falar nada.
a gente não consegue apontar o dedo para ninguém, porque a gente foi constituído de misericórdia. Essa era a experiência de Paulo, né? Louvado seja o Senhor. Também tem graça. Ó Senhor Jesus. Gálatas 1:6. Senhor Jesus. Senhor Jesus, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, né? O que é a graça, irmãos? Graça é aquilo que você ganhou, que você não fez nada. Você ganhou, você recebeu, né? O Senhor, né? Graça a vós outros e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo para nosso pecado, para nos desargar desse mundo perverso. Então, essa é a graça do Senhor. O Senhor morreu pelos nossos pecados. Tem maior graça que essa? Ó Senhor Jesus! O apóstolo também é um ministro. Senhor Jesus, Atos 26. Senhor Jesus. Senhor Jesus, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Né? O Senhor nos tirou Paulo, tirou cada um de nós da condição nossa para nos fazer ministros. O que é um ministro? Né? O governo está cheio de ministros. Um ministro é aquele que sabe, né, qual que é o coração, qual que é o desejo, né, de quem está governando. Então nós temos o Senhor como nosso rei, né? E o Senhor quer que nós sejamos esses ministros. E Paulo, quando viu, né, a visão do Senhor, ele viu que ele era um ministro. O Senhor foi constituir um ministro e testemunha. É uma testemunha também, Senhor Jesus. Passa por vários sofrimentos. Vamos lá, 1 Coríntios 11, 2 Coríntios 11, 23, 29. Senhor Jesus. Segundo Coríntios 11, 23, 29. Senhor Jesus. Amém? São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. Fui 3 vezes fustigado. Uma vez apedrejado. Amém. Amém. Em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejum muitas vezes, em frio, nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, um apóstolo, irmão, com certeza, né, a gente vê a experiência de todos os apóstolos, né, que seguiram o Senhor, todos vão passar por sofrimentos. Né? E esse sofrimento, né, igual Pedro fala, ele visa o quê? A purificar a nossa fé, a provar a nossa fé, né? A ver se ele recebeu essa revelação de homem ou de Deus. Se for de Deus, irmão, pode acontecer o que for, né? O barco pode afundar, que ele prossegue, né? Louvado seja o Senhor. Amém.
Modelos dos santos. 1 Tessalonicenses 1:6. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Amém. Irmãos, o que é um modelo, né? É um protótipo. É alguém que serve, né, realmente de modelo para a gente seguir. Ele recebia a palavra do Senhor, né? Em meio de muita dificuldade, muita tribulação, ele não desistiu. E aqui em Tessalonicenses também, foi uma igreja que recebeu uma perseguição, inclusive de morte, de matar irmãos, né? E ele sofreu junto com eles, né? Encorajou eles, né? Vós tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, né? Pensa bem, você receber a palavra do Senhor, junto com morte, junto com assassinato, por causa do Senhor. Mas ele passou por tudo isso e conseguiu, né, ser modelo para as igrejas se sustentarem, né, no viver dele. Louvado seja o Senhor. Isso que é um apóstolo, Senhor. Alguém que dá a vida, alguém que sofre, né, pelo Evangelho. Um apóstolo, né, como a irmã falou, é um enviado. Alguém que Deus separou e enviou. E a principal característica de um apóstolo é evangelizar. É pregar o Evangelho. Né? O foco da vida dele, né, o que pesa nele, né, é a pregação do Evangelho. E graças ao Senhor, o Senhor tem dado para nós, né, alguém que tem dado esse espírito para nós. A gente vê no mundo religioso aí que se tiver muitos irmãos, né, tá bom, mas com o apóstolo que o Senhor deu para nós, não. Não basta estar cheio de irmãos. Os irmãos estão ofertando, estão vindo nas reuniões, mas está vivendo a vida da igreja, são bons irmãos. Mas o Senhor tem nos dado um apóstolo que tem suprido vida para nós. Amém. Que tem nos levado a avançar. Amém. Não estacionar num primeiro estágio, no estágio de filho, né? Mas tem levado-nos a crescer na vida. Amém. Louvado seja o Senhor. Paulo, né, a gente viu que em Gálatas, quando ele recebeu, né, a revelação, ele não subiu para Jerusalém, que como se fosse ali uma matriz, né? Ia lá e depois saía. Ele recebeu e já saiu. Ele não consultou carne nem sangue e saiu para pregar o Evangelho. Né? Porque isso já é a comissão do apóstolo. Quando ele já recebeu esse chamamento, ele é apóstolo da parte de Deus, isso já ardia nele. E ele, como recebeu direto do Senhor, o Senhor ofereceu para ele, ele não precisava de aval de Pedro, de João, não. Ele seguiu a unção do Espírito. Ele já começou o quê? Quebrar a tradição ali. Né? Eu creio que se nós estivéssemos lá e alguém pregasse o Evangelho para nós, e a gente ia querer passar por Jerusalém, né? Pegar uma passagem de mão na cabeça. Mas ele não, irmãos. Ele foi direto do Senhor. O Evangelho dele não é segundo homens. Ele foi direto do Senhor. No começo, que Paulo ganhou o Senhor, ele discutia muito, né? Ele arrumava confusão. Aí foi em Damasco, depois foi em Jerusalém. Então ele acabou que mandaram ele embora de um lugar, depois mandaram ele embora de outro e mandou ele para Tarso. Por quê, irmãos? Primeiro vem a revelação. Mas a revelação precisa ser suprida com a vida, com a experiência. Por isso, a gente precisa da revelação do Senhor, mas a gente precisa da prática, precisa da experiência, para isso se tornar vida para nós. Né? E louvado seja o Senhor que, quando a gente viu que ele no começo discutia, né, com toda aquela revelação, o Senhor pôs ele de moio, mas o Senhor depois chamou quem? Barnabé. Barnabé chamou Paulo, né,
E ele começou a servir em Antioquia. E ali ele começou a viver a vida da igreja. Lá em Atos 13, Senhor Jesus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, 13:1. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tretarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me para a obra que os tenho chamado. Então a gente vê aqui um princípio, de um apóstolo. Ele já começou como apóstolo, ele já chegou lá em Antioquia: eu sou apóstolo, agora vocês têm que seguir o que eu falo. Não. Ele começou a servir, orar e jejuar. Olha que coração. Ele queria ver o que Deus queria com ele. Qual que era a obra que o Senhor queria enviar ele. Mas isso ele não chegou dando ordem. Ele chamou irmãos, chamou companheiros para orar. Esse é um princípio, irmão, de nascer um apóstolo. Ele é um irmão normal, que começa a servir a igreja, que começa a orar, mas que tem um coração para o Senhor. Ó Senhor Jesus! E cada dia, que ele começa a orar diante do Senhor, por causa dessa escolha, dessa predestinação do Senhor, ele vai vendo isso, Isso começa o quê? Ele começa a se preocupar com só a sua localidade, só que os irmãos se reúnem com ele? Não. Ele começa a se preocupar com o corpo de Cristo, com as outras cidades, com os outros irmãos. Não é isso que o nosso apóstolo tem nos levado? A cuidar dos irmãos, cuidar das igrejas? Ou ele quer que a gente fica, como diz aquela história, aquele canarinho bonito cantando na nossa gaiolinha aqui? Não. O Senhor quer nos enviar. Louvado seja o Senhor, Até eu comentei com o irmão, semana passada eu fiquei muito alegre, porque tinha bastante tempo que eu não saía. E semana passada eu tive a oportunidade de ir em Três Pontas. Bom, não tem mensagem melhor, não tem palavra melhor do que você praticar, do que você ver os irmãos ali alegres, os irmãos felizes de você estar ali. Não estou fazendo nada, você está ali, irmãos, você é suprido, você supre os irmãos. Isso é o que, irmão? Isso é a base disso que é o amor. É o próprio Senhor, É viver esse amor que o Senhor quer nos dar. Senhor Jesus, amém. Por que Paulo aqui, irmãos, em Gálatas, ele fala que, Senhor Jesus, o que a gente leu aqui, admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O evangelho, irmãos, é algo dado por Deus, como eu falei, de graça para nós. E não tem outro evangelho. O que acontece é que há perturbação no evangelho de Cristo, E há perversão no evangelho de Cristo. E os Gálatas, eles começaram a querer guardar regras, porque os judeus podem ser, os gentios podem ser salvos, mas eles têm que cumprir algum requisito. O que é isso? É perverter o evangelho. Por isso, irmãos, que nada, que nós criamos, o maior problema aqui era não poder comer carne sufocada, relações sexuais lícitas, mas é o problema nosso? Não é. É o problema da religião judaica, do povo de Israel. Mas hoje, o que perverte o evangelho? O que corrompe o evangelho na nossa vida? O que faz a gente perder o foco, às vezes, do mover da igreja? O que faz nos distanciar do amor do Senhor, a duvidar do amor do Senhor? É a perversão que a vida da alma
que o inimigo consegue fazer, irmãos. Por isso que Paulo, né, você está passando tão depressa, né? Quando a gente é salvo, é tudo muito simples, vai passando o tempo, vai passando as coisas, a gente vai complicando, né? Mas louvado seja o Senhor. Amém. O Senhor quer nos trazer de volta para o princípio. Amém. O Senhor, qual que é o item principal, irmão, da pregação do Evangelho? Qual que é o ponto crucial da pregação do Evangelho? Né? Vamos ler? O primeiro Gálatas 1, 3, 4. 1, 3, 4. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus. O ápice, o ponto do Evangelho, irmãos, é que o Senhor se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, né? Mas o Senhor entregou pelos nossos pecados, mas o Senhor para aqui? Não. E para nos desarraigar deste mundo perverso. Semana passada eu estava vendo um CD que toca um pouco, até vou compartilhar com os irmãos. O que é nos desarraigar desse mundo perverso? Paulo, né, ele foi desarraigado muito, irmãos, que era uma pessoa que matava, era uma pessoa que assolava, né? Se o senhor olhar na época para isso, a gente vê essa situação, você vê, o cara é pervertido, o cara é, né, um perverso. Mas o Senhor morreu por ele, né? O Senhor se entregou a si mesmo pelos pecados dele, para desarraigar dessa perseguição, né? O Senhor também, irmão, morreu pelos nossos pecados, não só para limpar a nossa ficha, mas para nos desarraigar desse mundo, né? Antes do Senhor, por exemplo, para mim, para cada um, qual que é as nossas raízes? Muitas vezes estão aonde? Onde está arraigado? É nesse mundo, né? E onde está a raiz da gente, está um nutriente, o alimento da gente. Então o Senhor quer nos desarraigar, irmãos. A gente tem muita raiz aqui. A gente, consolida muita coisa no mundo. Mas isso só nos traz o quê? Morte, né? Esfria com o Senhor. Mas louvado seja o Senhor. Amém. A boa nova é que o Senhor morreu pelos nossos pecados. Amém. Para nos desarraigar deste mundo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Também, irmãos, tem níveis de apostolado, né? A gente vê os apóstolos, os 12 apóstolos, eram todos iguais? Um tinha um nível diferente do outro, né? Um tinha uma porção diferente do outro que Deus deu. Então, hoje, a mesma coisa. Então, qual que é a diferença? Né? Como um apóstolo é aquele que vive Cristo. Né? Já não sou eu quem vive, mas hoje é Cristo que vive em mim. Esse é um verdadeiro apóstolo. Esse é um apóstolo, né, enviado pelo Senhor. Senhor Jesus. E, além dos níveis diferentes, né, tem diferentes comissões. Eu até vou falar um negócio que os irmãos até me ajudam um pouco. A gente vê que Pedro foi constituído apóstolo para os judeus e Paulo para os gentios. E hoje, irmãos, eu estava, né, comparando isso e vendo, né, que tem irmãos aí hoje pelo mundo pregando a palavra do Senhor, que a gente vê também como um apóstolo, né? Assim, uma pessoa que está à frente de uma igreja, aí, de um grupo, e pregando o Evangelho. Só que, graças ao Senhor, o apóstolo que o Senhor nos deu é um apóstolo separado para o Evangelho do Reino. É um apóstolo separado para formar vencedores, para formar esse filho varão. Por que o Senhor, irmão, antes, qual que era, e quando mais esse apóstolo se dá pelo Senhor, mais a comissão, mais a vida, mais o nível
de Deus aumenta nele. E mais revelação ele tem. A vida da igreja, há uns 10 anos atrás, 8 anos, mais de 5 anos atrás, nós vemos a vida da igreja o seguinte, o negócio é gerar igreja em toda cidade e tá bom, né? Para mim era o cume da revelação. Uma igreja em cada cidade. Mas o Senhor avançou na revelação. O Senhor abriu o nosso coração. O Senhor mostrou mais o corpo de Cristo para nós. Tirou o nosso orgulho e abriu a nossa destra com os irmãos. Né? Hoje, nós não somos por nós e para nós. Hoje o Senhor nos deu o quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Né? O Senhor fala em Efésios que ele estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, né? Evangelistas e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é só nós. O corpo de Cristo é em toda a terra. Aqui em Varginha, em toda a Varginha. Por isso que o Senhor nos deu o Bucafé. O Bucafé é essa incumbência do apóstolo. Ele não estava satisfeito em somente ajudar, suprir a casa. Ele quer suprir todos os filhos de Deus. O Senhor amadureceu nele. É como esse apóstolo, né, que o Senhor separou. Avançou mais nele. Um apóstolo que está dando a visão do reino. Mas nem por isso, o Espírito que tem chegado até nós, a palavra do Senhor que tem chegado até nós, né, é que nós não somos mais que ninguém. Muitas vezes nós achamos até que somos piores, né? Mas o Senhor tem abrido o nosso coração, né? Com toda a revelação que o Senhor nos deu, o Senhor tem abrido o nosso coração para quê? Para levar para os irmãos, para levar essa edificação, para suprir todo o corpo em toda a terra. Né? Esse é um apóstolo que não importa se está reunindo com ele, se está dando dízimo, se não está. Irmãos, a obra dele, o que pesa sobre ele é evangelizar. Amém. É pregar o evangelho. É salvar vidas. Né? E esse Espírito, irmão, tem chegado até nós. Essa incumbência, irmãos, é para cada um de nós. Nós não somos apóstolos de cargo, de título, mas nós não temos, no nosso espírito, não arde um envio do Senhor, né? Para cada um de nós, o Senhor quer nos enviar, né? Às vezes é para perto, para o vizinho, né? Para o parente, mas o Senhor quer nos enviar. Esse espírito que nós temos ganhado do Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Os sofrimentos, irmãos, nos põem à prova. Né? O Senhor quer ver se é oba-oba ou se você está realmente vendo Ele. E o Senhor vai provar, irmãos. Né? Parece que, como Paulo fala, é a escória do mundo. Né? Você vai sair para pregar o Evangelho, causa situação. Causa situação em casa, situação com o irmão, situação com a casa que você vai. Mas situação de doença, situação financeira. Mas isso, irmãos, isso não pode ser mais pesado do que essa salvação do Senhor, do que esse amor do Senhor às pessoas. Né? Eu pus uma coisa aqui hoje que eu... Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Eu sumi aqui, mas... por exemplo, Paulo, apesar de toda a situação que ele passou, até a situação lá com João Marcos, ele não ficou na mente. Né? Depois a gente viu que ele percebeu, né, que às vezes ele não estava tão correto na hora, e foi ter comunhão com João Marcos. Depois lá em Colossenses, ele chama ele, né, até de um cooperador. Pedro fala com ele que que era um filho para ele. Mas o negócio é que, Senhor Jesus, o coração que o Senhor deu para Paulo é um coração abrangente. Não é? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus,